E o Robinson foi um anjo de Deus para abrir aquele portão invisível por onde tem passado milhões de pessoas que eu não pego, mas que Deus pega e cujas vidas estão sendo transformadas e cujo subproduto hoje, de modo concreto para nós, é o caminho da graça, sem falar nos milhares de grupos espontâneos e nas milhões de pessoas que tiveram a canga da potestade da religião arrancada de sobre os seus ombros e a mente esclarecida pelo Evangelho da Graça. Doeu? Aos 38 anos, quando eu suspeitava de que minha vida era boa demais para ser verdade, eu jamais imaginei que eu fosse aguentar tanto cacete. Jamais. De tantas formas diferentes. E aí você vai descobrindo que não importa o cacete, só importa se você está na mão do tapeceiro. Porque às vezes ele tem que refazer aquele barro muitas vezes. Repintar aquele quadro uma quantidade enorme de vezes. Às vezes é obra de Miguel Ângelo ter que misturar terra com sangue para dar uma cor própria. Mas no fim fica irretocável. Eu agradeço ao tapeceiro pela mulher rendeira que ele colocou na minha vida. Ela me ensina a fazer renda, eu ensino ela a namorar. Eu agradeço ao tapeceiro por todas as afrontas cabidas e descabidas, por todos os juízos próprios e os milhões de juízos impróprios, por todas as dores que faziam sentido e por todas aquelas que sentido algum faziam, que era perversidade do diabo, o coração, usando o coração de irmãos ou de supostamente irmãos. Agradeço ao tapeceiro todas as noites de desespero. Agradeço ao tapeceiro o engano horroroso no qual eu me vi enredado no final de 98, quando de súbito eu me vi sem nunca ter feito absolutamente nada para chegar naquele caminho, sem nunca ter almejado coisa nenhuma daquele tipo, ao contrário, tendo abominado a minha vida inteira o chamado mundo político, com o qual eu mantinha relações tensas e proféticas o tempo todo. De repente, lá estou eu com um processo sendo movido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, por calúnia e difamação, primeiro caso de calúnia secreta no Brasil, porque eu nunca falei nada em público a respeito dele. Decepção com o Lula, que era amigo, pedindo todo dia ajuda, e depois virou as costas. Benedita da Silva. Eu estava ao pé da cama dela em toda a depressão. De repente, de súbito, ela que ficou o ano inteiro me implorando para dizer quem era a pessoa que sabia daquela história. No final, ela não sabia de nada, e foi quem disse à mídia que eu era o responsável pelo assunto. Agradeço ao tapeceiro pela ironia de, há 2 anos atrás, ter mandado o presidente Fernando Henrique Cardoso suspender o processo contra mim por constatar a minha total inocência. Tudo coisa do tapeceiro, eu não movi uma palha. Minha mulher sabe que eu não movi uma palha. Porque a convicção que me deu foi: eu não vou fazer nada, eu tenho um advogado no céu. Ele é o Deus de Nabucodonosor, ele dá um sonho a um cara desse, o bicho não acorda. Ou então acorda decidido a fazer a justiça da verdade. Eu não vou fazer nada. Eu agradeço ao tapeceiro ter levado o meu filhote há 2 anos e pouco atrás. Foi levado antes que viesse o mal e entrou na paz. Eu agradeço ao tapeceiro, um anjinho chamado Helena, que ele colocou na vida da gente,
porque é pura graça de Deus. Agradeço ao tapeceiro, o filho da minha filhota Juliana, o Mateus, que acabou de chegar e que mal chegou, já alegra tanto o coração da gente. Eu agradeço o tapeceiro por ter feito da minha mãe uma mulher tão forte, por ter feito do meu pai um homem poderoso na humildade, na graça e no perdão. Agradeço ao tapeceiro por ter tirado a visão dos 2 olhos dele para que ele enxergasse melhor ainda. Agradeço ao tapeceiro todas as coisas, porque cada linha, cada cor, vermelha, rosa, cinza, púrpura, cada uma com cor de primavera, de verão, de outono ou de mortalha, no final, estão contribuindo para fazer a melhor obra que se poderia fazer num ser tão impróprio como eu, mas em quem Deus decidiu derramar graça superabundante, porque isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. E eu agradeço ao tapeceiro por ser feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais ele desde antemão, muito de antemão, muito antes do meu pai agnóstico me dizer que eu tinha sido entregue a ele, haviam sido preparadas essas obras para que eu andasse nelas. E aos 21 anos de idade, quando eu estava sendo formalmente ordenado pastor presbiteriano na Igreja Presbiteriana Central de Manaus, foi que meu pai me chamou no quarto e pela primeira vez ele me disse, no dia 15 de março de 1955, quando eu fiquei sozinho com você, a primeira vez no quarto, agnóstico, eu levantei você aos céus e entreguei você a Deus, pedindo a Ele as coisas que pedi. E somente agora, 21 anos depois, eu estou dizendo isso a você. A conclusão dele não foi com essas palavras, mas foi com esse espírito. Porque grande e maravilhoso é o tapeceiro que vai tecendo a nossa vida. Hoje, pegue tudo quanto você chama lágrima, dor, tristeza, angústia, perda, decepção. Coloque na mão do tapeceiro. O produto é maravilhoso. Se alguém dissesse para mim, você quer voltar atrás? Desculpe a loucura do que eu vou falar. Você quer não perder seu filho? Eu diria não, porque eu não perdi. Jó, quando foi restaurado, teve todas as suas coisas sendo lhe dadas em dobro, menos os filhos. Ele teve outros tantos filhos quantos filhos tinham morrido, porque filhos ninguém perde. Deus jamais duplicaria os filhos de Jó, porque Jó não tinha perdido filho. A gente perde gado, perde fazenda, perde casa. Filho ninguém perde. E o meu está achado. Quer mudar qualquer coisa? Reconheço erros. Mas hoje eu sei que nesse momento da vida, todas as coisas contribuíram para o meu bem, porque no processo inteiro,